Olá, meu nome é Matheus Felipe, sou instrutor do Senai e hoje eu vou estar explicando para vocês sobre a guia fonte, ok? Bom, antes da gente começar a entender um pouquinho como o Word funciona e as primeiras funcionalidades, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a guia fonte, tá? É na guia fonte onde a gente consegue alterar as principais características de um texto, né? Então, quando a gente trabalha com textos, a gente lida diferentemente com formatações, ou seja, estilos textuais diferentes. E para alterar cada um desses estilos, a gente precisa trabalhar com a guia fonte. Antes de tudo, eu vou iniciar a digitação de um pequeno texto. Tá? Vou utilizar o famoso texto que a gente costuma utilizar, chamado de Lorem Ipsum. É bastante utilizado aí pelas pessoas da área, principalmente para garantir formatações de texto, né? E lidar com diferentes formas. Bom, se eu seleciono o meu texto, perceba que vem uma caixinha com a marcação, né? Então, é dessa forma que eu consigo selecionar o texto. Ao selecionar o texto, percebam que aqui em cima eu tenho a fonte, onde eu posso alterar o meu estilo textual, né? Então, basicamente, é com a fonte que eu altero o estilo do meu texto. Então, vamos supor que eu vou adotar uma fonte bem conhecida. Vou adotar aqui o que a gente chama de Arial, ok? Dentro da fonte Arial, a gente troca e aqui automaticamente a gente já tem, né, nosso modelo, a alteração da fonte. Aqui eu consigo alterar o tamanho da minha fonte, né? Então, quanto maior o número, maior a minha fonte. Até aqui, basicamente é isso. Bom, além disso, a gente tem a opção também de negrito dentro da fonte, onde eu altero a forma como eu quero mostrar o meu texto, marcando e destacando esse texto, né? Então, o negrito seria um destaque ao meu texto. Eu posso selecionar somente esse item e desmarcar que aqui nesse caso eu não apliquei o negrito, mas aqui em cima sim. Então, basicamente, eu posso lidar com diferentes formatações aqui, né? Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, o meu nome, né? Então, se eu vou escrever o meu nome, o meu nome aqui no caso ele está com negrito, mas se eu trocar ele fica sem negrito, né? Se eu desmarcar a opção. Outra opção que eu tenho é de fazer a palavra em itálico, né? Então, se eu quero lidar com itálico, ou eu quero lidar também com o sublinhado, então o sublinhado é essa opção, né? Se eu desmarcar aqui, pronto, não tenho mais o sublinhado. Outra coisa interessante é que eu posso fazer taxado. O que seria o taxado? Seleciono aqui e ele faz um risco no meu nome, né? Outra coisa interessante é que o Word também dá a opção para a gente fazer o subscrito ou o sobrescrito. E como funciona isso? Se eu digitar, por exemplo, a letra M e agora colocar um subscrito, ele vai fazer o restante da letra como se fosse um subitem, um subtítulo aqui, né? Tá? Agora, se eu quiser que agora aqui ele voltou ao normal, né? Então estou voltando ao normal. Agora, se eu quiser fazer um sobrescrito, eu utilizo esse item aqui. Então perceba que agora a escrita ela está acima da letra, né? Então eu tenho a opção de fazer se eu desmarcar aqui, ó, ele volta ao normal a minha fonte. Então eu sigo com o mesmo estilo textual. Tá ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro do Word é trabalhar, por exemplo, com diferenciações de letra maiúscula e minúscula. Né? Perceba que o meu nome aqui ele está todo com a primeira palavra em maiúsculo. Né? Aqui eu vou colocar a primeira palavra sempre em maiúsculo e o restante minúsculo. Se eu selecionar aqui e alterar, por exemplo, para, vamos supor aqui é minúsculo, toda a palavra fica minúscula. Se eu seleciono isso aqui para todo maiúsculo, ele fica todo maiúsculo.
E se eu selecionar aqui novamente e agora definir colocar cada palavra em maiúsculo, ele vai voltar àquela questão original, ou seja, colocando a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E eu também tenho a opção, alternar maiúsculo e minúsculo, né? Onde eu vou alternando aqui a forma como ela vai separar para mim. E a minúscula, que, né, deixa tudo minúsculo como eu já tinha mostrado. Uma coisa interessante que a guia fonte também tem é essa aqui, ó, limpar formatação. Quando eu clico, seleciono um texto e limpo a formatação, ele volta à formatação padrão do Word. E a formatação padrão do Word é calibre corpo para a fonte e tamanho 11. Tá? Isso aqui é um padrão do Word. Mas quando eu quero deixar minha fonte natural, eu deixo aqui, né, da forma como eu quero demonstrar. Uma outra coisa que eu posso aplicar a esse texto é a coloração. Então eu posso aplicar diferentes cores para diferentes aspectos aqui dentro do meu Word também. Então perceba que aqui eu posso alterar diferentes cores do meu texto, selecionando todo o meu texto e alterando aqui. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar a marcação, o marcador. Então com o marcador eu posso marcar o meu texto, como se tivesse literalmente com um marcador de texto, só que aqui dentro do Word, né? Então você pode querer adotar ou não, ok? Então vou selecionar aqui e vou retirar. Outra coisa também que o Word também tem dentro da guia fonte é lidar, por exemplo, com diferentes sombras, diferentes formatos aqui dentro, né? Então lá, posso trabalhar com diferentes formatações, seja de contorno. Então eu posso fazer, por exemplo, uma coloração no contorno da palavra, como vocês podem ver ali, ó. Posso colocar uma espessura maior ou menor, né? Também. Então vamos supor que eu vou colocar aqui essa espessura e vamos colocar aqui, por exemplo, que o contorno vai ser verde. Então perceba que agora eu tenho uma palavra que tem um contorno verde aqui, né? Isso na guia de contorno. Ah, não quero contorno, eu tiro o contorno. Mas eu também quero, vamos supor, uma sombra, né? Então eu vou colocar, por exemplo, esta sombra. Então a palavra agora tem uma sombra. Quero colocar um reflexo na parte de baixo. Quero colocar uma espécie de brilho também. Posso. Então perceba que aqui você tem múltiplas formas de trabalhar com o seu texto. Seja você lidando com contorno, com sombra, com efeitos de reflexo, de brilho, né? Então, tudo isso é possível aqui dentro do Word. Então, aqui, nessa primeira etapa, a gente varreu um pouquinho sobre as funcionalidades da fonte, né? Além disso, existem outras funcionalidades aqui dentro, como, por exemplo, quando a gente clica nessa setinha para baixo aqui, e a gente vai encontrar diferentes formatações aqui de fonte, né? Beleza, aqui em fonte você também pode acessar, tanto aqui quanto aqui, né? A alteração da fonte. O estilo, se você quer normal, negrito ou negrito itálico, ele também te dá as opções aqui dentro. Além de outras opções aqui, né? Como taxado, taxado duplo, sobrescrito. Então você pode também acessar elas por meio dessa setinha. Na guia avançado, aqui eu posso ter algumas alterações, como o tipo da escala, o tipo da posição da minha letra, né? A questão de conjunto e de efeito linguístico, formas de número, padrões, mas são coisas que geralmente a gente não lida tanto, tá? Mas se você domina principalmente somente a guia fonte, você já consegue trabalhar aí de fato com quase que 90% dos textos aí.